Vambora. Gente, olha, essa semana, obviamente, a gente vai seguir falando muito de COP30, é o principal destaque, inclusive com representantes de 194 países reunidos aqui, lá em Belém, né? Belém é, nesse momento, capital do Brasil, justamente para simbolizar aí um ato simbólico para reforçar a importância que tem de discutir as questões climáticas, ambientais na COP30. A gente já vai daqui a pouquinho começar a falar desse assunto. A única questão que eu quero destacar aqui é que também vamos dar bastante atenção para o projeto que tem sido chamado agora de Marco Legal do Combate ao Crime, que tomou e se tornou o assunto principal da semana, tomou as atenções, inclusive roubando um pouco de espaço, inclusive da COP30, uma vez que, desde a sexta-feira passada, quando o presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou, Guilherme Derrite, que se afastou do cargo de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo para relatar esse projeto, a pressão é muito grande no Congresso para que esse assunto caminhe essa semana. O governo tenta puxar para evitar uma votação às pressas, porque discorda de alguns pontos, e partidos do centro e da direita tentando já colocar em votação na pauta da Câmara de amanhã, e com pressa para tentar votar no Senado ainda essa semana. Então, junto com o COP30, que vai tomar nossa atenção aqui, que a gente vai discutir esse tema, também vamos dar atenção especial aqui no Entre Nós a esse marco legal do combate ao crime, assunto que interessa a todos os brasileiros pela situação de insegurança que a gente vive. É uma demanda enfim, de todos os estados, das pessoas sentindo essa falta de segurança e cobrando por leis mais duras e mais rígidas, mas o governo reclamando que também não pode ser feito a toque de caixa, votado rapidamente. Então, só fazendo essa introdução aqui, que a gente vai ter os dois temas principais, os dois pilares dessa segunda-feira aqui no Entre Nós, viu, Renan? Mas vamos começar com o COP30, com as falas do presidente, né? O presidente abriu oficialmente, né, começou de fato a cúpula do clima. Ele falou na abertura, temos dois trechos importantes do presidente Lula falando da importância de se entender o negacionismo climático e combater justamente essa questão. Vamos acompanhar. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. O presidente Lula foi aplaudido em muitos momentos desse discurso. Ele fez uma crítica aos países ausentes, mas sem citar que países são esses. O grande ausente dessa COP30 são os Estados Unidos, que não enviaram representante, nenhum observador, nenhum ouvinte, não enviaram representante simplesmente para a COP30, é a grande ausência sentida. Mas o presidente Lula, sem fazer referência aos Estados Unidos, criticou essas ausências e também disse que é mais barato investir de fato na melhoria da qualidade de vida universalmente, né, do mundo, pelo investimento em meio ambiente, combate às mudanças climáticas, do que investir em guerras. A gente separou esse trecho para a gente acompanhar a fala do presidente Lula. Que se os homens que fazem guerra estivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão de dólares para a gente acabar com o problema climático do que colocar 2,7 trilhões de dólares para fazer guerra como fizeram no ano passado. E além desses dois trechos que a gente separou, o presidente Lula fez um longo apelo para que essa COP30 de fato resulte em um mapa com providências que têm que ser adotadas por todos, com prazos, para que seja possível passar da situação de carta de intenções, de boas intenções, para, de fato, um cronograma de trabalho em que os países estejam comprometidos em cumprir metas, inclusive metas de financiamento para ajudar, para socorrer os países em desenvolvimento, que, para preservar o meio ambiente, precisam
precisam dessa ajuda. Vamos agora falar com a Isabela Mota, ao vivo lá de Belém, a cidade dela, Belém, está ao vivo aqui com a gente, com as informações da COP30. Tem, digamos assim, que são muitas COPs, né, Isabela? Tem essa COP política, que a gente trouxe esse começo aqui no começo do Entre Nós, a fala do presidente Lula, onde os diplomatas dessas 194 nações estão debatendo ponto a ponto do que vai ser acordado e assinado. E tem uma COP, que é a COP da sociedade civil. Muitas organizações não governamentais, empresas, discutindo o meio ambiente, né? Fala um pouquinho das duas COPs para a gente, por favor. Adriana, são várias COPs acontecendo ao mesmo tempo, inclusive em espaços diferentes, estão divididas entre zonas. Aquela que a gente falava da área política, econômica, dos fundos, dos financiamentos, é a Zona Azul. Foi lá que o presidente Lula discursou hoje de manhã, também foi lá que o presidente da COP30, o André Corrêa do Lago, falou com a imprensa, citou quais seriam os objetivos dessa conferência da ONU, mas aqui do outro lado do Parque da Cidade, construído para receber a COP30, existe a Zona Verde. A Green Zone, ela é aberta ao público, não precisa de credencial para acessar, então a população de Belém pode vir aqui acompanhar os debates. Eu falo debates porque tem várias palestras acontecendo, mesa redonda de discussão sobre mudanças climáticas, similar ao que acontece lá entre os diplomatas, mas aqui trazendo para a nossa realidade como sociedade civil. Lá na Zona Azul são mais de 20 salas de reuniões funcionando ao mesmo tempo. Simultaneamente tem ali muita gente conversando e discutindo. Aqui é semelhante, só que em formato de estandes. Tem várias ONGs que montaram seus espaços aqui. Atrás de mim, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado do Pará está fazendo agora uma palestra falando sobre a segurança climática na Amazônia, explicando como eles atuam. Então, se você é um belenense, está acompanhando a gente por aí na Band News FM, na Band News TV, você pode participar da COP30, acessar aqui pelo Parque da Cidade, não precisa fazer nenhum cadastro, é gratuito, e acompanhar. Então, além das instituições, tem também os produtores locais, Renan e Adriana. Do outro lado de onde eu estou, fica o Brasil Biomarket, é um mercado brasileiro de bioeconomia. Trouxeram para cá, pelo Sebrae, vários produtores locais que utilizam da natureza como a sua fonte de renda, então fazem produtos com sementes, com frutas, produções da natureza, mas sem deixar de lado a proteção ambiental. Justamente aquele termo, né, desenvolvimento sustentável. A gente cresce, mas garante que o meio ambiente esteja preservado. Aqui é uma forma de mostrar que existem soluções para o crescimento do mundo e para a preservação do meio ambiente e que essas soluções podem ser tiradas da Amazônia. Por isso também esses produtores fazem parte desse evento e até o dia 21 a gente segue com a Zona Azul. Com a Zona Verde também tem a Zona do Empreendedorismo, a Free Zone, a zona gratuita que acontece de forma mais cultural. Ao longo dos dias a gente vai destrinchando e conhecendo todas elas. Ô Isa, eu queria aproveitar sua participação aqui para a gente trazer também um aspecto político. Agora há pouco falávamos da crítica do presidente Lula a ausências de líderes políticos, uma direta, né, exatamente aos Estados Unidos, que não enviaram representantes, muito menos o presidente americano foi a Belém participar da reunião dos líderes. Teve repercussão disso também, né? Teve sim, Renan. A gente começou o dia hoje com um rescaldo de uma fala do presidente americano Donald Trump nas redes sociais. Ele publicou no fim da noite de ontem uma crítica direta ao governo brasileiro, ao governo do Pará e à COP30. Ele falava de uma rodovia que tinha sido construída aqui em Belém para dar acesso à cidade para quem vinha para a COP30, uma rodovia que teria sido feita justamente para atender esse evento de mudanças climáticas e que teria causado um desmatamento gigante, então apontando uma possível contradição do governo brasileiro. Ele não citou qual seria essa rodovia e ele foi logo rebatido pelo governador do estado, Helder Barbalho, que criticou a posição dele, falou que precisamos de ação e não de palavras nas redes sociais. Mas essa rodovia, tese, Renan e Adriana, seria a Avenida da Liberdade. É uma avenida que está sendo construída aqui em Belém, numa área de mata, e que dá acesso a um ponto central da cidade, bem pertinho ao parque em que a gente está agora. Só que essa avenida, ela foi pensada e iniciou o projeto lá em 2020. O Brasil ainda não era sede da COP30, ainda não tinha esse projeto e ela não foi entregue, ela segue em andamento. E o que o governo do Pará diz? Que o desmatamento que foi feito ali já existia, porque há torres de energia nessa avenida, então
Então, esse mesmo caminho que já havia sido desmatado para o fornecimento de energia elétrica está sendo seguido para a construção de uma avenida, não é uma rodovia, mas foi essa crítica que o presidente americano fez e foi rebatida, inclusive, ao longo do dia, passando os ministros, o governador do Pará, todos eles falando que se tratava de uma fake news e que o presidente americano ainda poderia vir à COP30 para acompanhar de perto todos esses acontecimentos. Obrigado, Isabela Mota, direto de Belém, trazendo informações da COP30 acontecendo no Pará.